Vai subir uma tarde de bermuda. Ai, verdade. Amém? Vamos estender nossas mãos. Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, colocamos agora a vida do teu servo diante de ti. Tu podes estar usando ele, Pai, conforme a tua vontade. Prepara os nossos corações para receber a tua palavra. Que seja feita a tua vontade, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Como diz o pastor João, vocês estão aí? Abre comigo sua Bíblia em Mateus 27. Evangelho de Mateus. Que alegria estar aqui, né? Parece até que eu sou pregador especial, toda vez que vem fica pregando. Mas, irmãos, vocês me conhecem. Vocês conhecem meu pai. O que vocês acham que aconteceu? Eu fui convencido pelo meu pai de novo. Eu queria só participar do culto, só participar do encontro dos homens. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler a partir do versículo 50. Amém? Eu vou estar aqui, Ana Júlia. Se você está usando, eu vou usar NAA. Quer dizer, vou usar também. Mateus 27, 50. Vamos ler com atenção o texto? Se você não está com a Bíblia aí, ouça. Diz assim: Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servir. Verso 56. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. 58. Este foi até Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse entregue, e José, levando o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, verso 60, que ele tinha mandado abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente do túmulo Maria Madalena e a outra Maria, versículo 62. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, os principais sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e lhe disseram: Senhor, nós lembramos que aquele enganador, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. 64. Portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E este último engano será pior do que o primeiro. 65. Pilatos respondeu: uma escolta está à disposição de vocês, vão e guardem o túmulo como bem entenderem.
Indo eles, montaram guarda ao túmulo, selando a pedra e deixando ali a escolta. Próximo capítulo 28, versículo 1. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o túmulo. Versículo 2. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Versículo 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. 7. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Você pode falar comigo? Lá vocês o verão. Versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria. Você pode dizer comigo, medo e alegria? Então elas retiraram apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. Versículo 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Versículo 10. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer isso aos meus irmãos, que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Você pode falar comigo? Lá eles me verão. Versículo 11. E enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. 12. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados e, recomendando-lhes: digam isso. Os discípulos deles vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram o corpo. 14. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. O 15, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-lhes, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Podemos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelo testemunho escrito e dirigido a nós. E como já foi orado aqui, ajuda-nos, Espírito Santo. Abençoa o falar e o ouvir. Amém. Amém. Nós estamos aqui diante do relato de Mateus, da sexta-feira da crucificação, da paixão de Cristo, e aquele final de semana mais importante da história da humanidade até hoje. Somente um evento será mais importante do que a primeira vinda, morte de Jesus Cristo, que é o dia
marcado na história e a Bíblia chama de a era vindoura, que vai ser inaugurada quando Jesus rasgar os céus. Esse dia é o maior de todos na história da humanidade. Além desse, somente a vinda de Jesus e crucificação. Então nós lemos aqui o relato do evangelista, nós lemos até a partir do último suspiro de Jesus. Ele já crucificado, a gente não leu, mas aconteceram tiveram outros fatos, tiveram outras frases de Jesus, mas aqui a gente leu a partir do verso 50, quando Mateus diz que o Senhor deu o último suspiro, né? O outro evangelista vai escrever que Jesus diz uma frase nessa hora. Ele diz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. E suspirou. Esse foi um ponto na história da humanidade, onde Deus morre. Não cabe muito no nosso entendimento, porque Deus é fora da criação, Ele é além do tempo e da eternidade. A palavra fala que antes que houvesse os montes, o Senhor é. Mas a história do Evangelho vem nos contar que Deus se esvazia dele mesmo e é fiel ao plano do Pai, Jesus o Filho, cumprindo em obediência tudo o que o Pai lhe ordenou. E Deus Pai não intervém, derramando a sua ira até a última gota, a sua justa ira por causa do pecado derramada no Filho até o fim. Não podia ser diferente. Quando Jesus expira seu último fôlego, fala que veio um grande terremoto. Na sua agonia, os evangelhos já mostram que 12:00, 15:00, os céus estavam escuros, trevas, algo no cosmos estava acontecendo, algo que não cabia só naquele povo que viveu naquele tempo. Então, quando ele entrega o Espírito, sobrenaturalmente, o véu que tinha lá no templo, na cidade de Jerusalém, próximo ao monte que ele está sendo crucificado, o véu do templo que o próprio Deus instruiu a construir, que era o lugar de habitação de Deus, da presença de Deus, que era o lugar onde a Arca da Aliança estaria, que era o lugar que representava a presença, o governo de Deus, que era o lugar onde foi ensinado por Deus que somente o sacerdote ou o sumo sacerdote estaria dentro, participando da presença de Deus. Nesse instante do último suspiro, a cortina do véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar rasgou nenhum sentido. Qual o sentido diz na sua Bíblia aí? Versículo 51. Volta abaixo. Será que é por acaso? De alto, o terremoto fala que as rochas partiram. Imagina uma rocha. A gente estava vendo hoje à tarde uma grande rocha. Naquele instante, sepulcros se abriram, muitos dos santos ressuscitaram e entraram em Jerusalém. O que aconteceu?
E aquele centurião e algum dos guardas que estavam diante dessa terrível cena, cheios de medo, assombro, temor, reconhecem. O que estava escrito em cima da plaquinha? Que Pilatos mandou escrever, os fariseus reivindicaram, pediram para tirar isso. Está escrito em 3 línguas: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Em hebraico, latim e outra língua. Grego. E aí eles falaram, não escreve não. Aí Pilatos fala, o que está feito, está feito. Como que estava escrito lá em cima? A sigla é INRI. Yehus. Eu vou gastar o meu poliglota agora. Yehus Rex Nazareno Yehudeus. Começa com I. E os flageladores dele, naquela cena, na hora, reconhecem: esse verdadeiramente era filho de Deus, tomados de medo. E fala que essas mulheres que estavam olhando de longe, não fugiram, continuaram olhando. Essas mulheres seguiam Jesus, elas eram discípulas de Jesus também. Aqui Mateus cita Maria Madalena, é aquela que tinha sido expulso os demônios, lembra? Aquela que não valia nada, pecadora, seguindo Jesus até o fim. Maria, se a gente somar com outros evangelistas, é forte essa cena. Eu vou até avançar, porque ela é a primeira que vê Jesus ressurreta, a pecadora, a indigna. Jesus aparece para ela. E aí, outros evangelistas vai citar Salomé, vai citar Joana, mas as mulheres estão ali. E aí anoiteceu. E aí o texto fala sobre um homem rico. Mateus está citando que ele era de Arimateia. O nome dele era José, também era discípulo de Jesus. Outro evangelho vai comentar que ele era ilustre no Sinédrio, certamente junto com Nicodemos. Outro evangelho nessa parte vai falar que ele aguardava o reino de Deus. Outro evangelho vai falar que ele era um discípulo secreto. O que ele faz? Vai até Pilatos, então já não é mais secreto. Ele já correu o risco, né? E pede para Pilatos o corpo de Jesus. Outro evangelho vai falar que Pilatos ficou admirado de Jesus já ter morrido. Não dá tempo da gente pegar todos os detalhes dos evangelistas, porque a crucificação tinha a ver com, muitas vezes, uma tortura demorada, uma morte mais demorada. Tanto é que, quando começa essa cena de assombro, e eles têm que fugir, um dos evangelhos falam para não deixar eles lá, sugere, vamos quebrar as pernas, né? Tanto é que quebra do ladrão do lado, do outro, mas havia uma profecia, muitos 1000 anos atrás, dizendo que não seria quebrado nenhum osso de Jesus, do Messias, né? O termo ali. E falando em profecia, próprio Isaías, 700 anos atrás de Jesus, fala sobre um sepulcro que não foi usado, um túmulo que não foi usado. Exatamente o que está se cumprindo na vida de José de Arimateia. E aí é feita a conferência com a lança, atravessando o lado de Jesus, e naquele instante jorra água e sangue. Então José de Arimateia, um discípulo secreto de Jesus,
E Lúcio, no sinédrio, que aguardava o reino de Deus, vai até Pilatos e pede o corpo, e pede para sepultar Jesus. Pilatos concede, José vai até a cruz, desce ele, envolve num pano de linho, coloca nesse túmulo novo, esculpido numa rocha, uma grande pedra, e vai. E Maria Madalena, a outra Maria, os outros evangelistas citam as outras mulheres, veem onde ele foi crucificado, sepultado de longe. No dia seguinte, fala que é o dia da preparação, já é a sexta-feira tardezinha, que para o judeu, ao entardecer, já começa o Shabat, o sábado do descanso. Então, no dia seguinte da preparação, é o dia que esses sacerdotes vão até Pilatos. Então percebe a cena comigo. As mulheres, no outro evangelho vai dizer que antes da tardezinha, elas vão preparar especiarias para ungir Jesus. Nesse evangelho está dizendo que os principais sacerdotes vão até Pilatos para pedir algo. Olha, a gente lembrou que esse enganador chamou ele assim. Quando ainda era vivo, falou que ia ressuscitar depois de 3 dias. Então a gente quer que o túmulo seja protegido pelo menos nos 3 primeiros dias. Senão os discípulos dele vão vir, a gente não acredita que ele vai ressuscitar, porque ele é um falso profeta. Ele se dizia filho de Deus. Vão roubar o corpo dele e depois essa notícia vai ficar pior do que a primeira. E aí Pilatos concede a guarda, e não só a guarda, Pilatos concede a segurança máxima. E eles selam ali a pedra, deixam os guardas, e está terminando o Shabat. Quando começa a amanhecer, no primeiro dia da semana, Maria Madalena, a outra Maria, vão até o sepulcro. E o que aconteceu talvez naquela madrugada, um outro grande terremoto. Um anjo desce. Esse Jesus é o que aparece quando as portas estão fechadas na casa dos discípulos. Mas fala que um anjo desce e rola a pedra. Percebe? Rolou a pedra. Sentou sobre ela. Seu semblante era como um relâmpago. Suas vestes brancas. Os guardas, ao ver o anjo, desmaia de medo. Como mortos. E as mulheres chegam e o anjo diz às mulheres: não tenha medo. Primeira coisa que o anjo fala. Porque é a primeira coisa que o ser humano normal ao ver esse anjo. Sei que vocês estão buscando Jesus que foi crucificado. Olha o anjo contando. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Como ele falou que ia ressuscitar. Vem aqui. Imagina o anjo, grandão. Vem aqui ver onde ele estava. Ele estava deitado ali, ó. Mas olha assim. Agora, faz o seguinte. Vai, bem depressa, conta para os seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E ele está indo adiante de vocês lá na Galileia. Lá na Galileia, na esquina ali do Simão com a fulana. Põe no Waze, é lá. Assim, em outras palavras, quer dizer que tem um local. Lá vocês vão ver ele. E ela sai apressadamente.
cheia de medo e alegria. Olha os sentimentos misturados. Correram, anunciaram para os discípulos. Nesse evangelho não dá para ver, mas nos outros evangelhos, fala que quando chegou para os discípulos, eles não acreditaram. Não. Um outro evangelista fala que assim que ouviu, Pedro saiu correndo para o sepulcro também. Indo elas dar as boas novas, nesse evangelho, fala que quando elas saíram apressadamente, cheias de medo e alegria, o próprio Jesus encontra com elas e diz: salve. O outro evangelho fala que elas confundiram com um jardineiro. O outro evangelho fala: Maria Madalena, aquela o qual tinha sido expulso 7 demônios, Jesus encontra com ela, ressurreto, a primeira. E aí elas, chegando, abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. Adoraram Jesus ressurreto. Então Jesus diz assim: não temais, não tenham medo. Jesus fala a mesma coisa do anjo: vão lá dizer aos meus irmãos, que vão lá para a Galileia. Então, quando elas estavam indo, obedecendo novamente, os guardas foram até a cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que tinha acontecido. Aqui o texto diz que tudo. Certamente contou tudo. Que eles dormiram, ou um outro evangelista fala sobre dormir. Esse texto de Mateus fala que eles, tomados de pavor, desmaiaram como mortos. Agostinho, comentando isso aqui, fala que se eles dormiram ou estavam acordados, de qualquer forma ia ser digno de morte. E aí os anciãos reuniram, deram muito dinheiro para os soldados, falaram assim: vocês vão falar o seguinte: os discípulos vieram de noite e roubaram e o furtaram enquanto vocês dormiam. Se isso chegar no governador, nós vamos cuidar. Eles pegaram o dinheiro e foi divulgando essa versão. E aí diz que os 11 discípulos foram para onde? Isso. Aonde que Jesus mandou eles ir? Galileia. Para o monte que Jesus tinha designado. Então tinha um monte mesmo. Eu brinquei da esquina. E quando eles viram Jesus, eles o adoraram. Aleluia. Mas o texto também diz que alguns duvidaram, vendo Jesus. Jesus falou para eles: com o corpo glorificado, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o outro evangelho vai dizer: e estes sinais te seguirão, se beberem coisa mortífera não te fará mal, vocês vão pisar em serpentes e escorpiões, os demônios vão ser expulsos, vocês vão curar enfermos. E ele conclui: ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ordenado, e eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Irmãos, agora eu vou, com a graça de Deus, aplicar aqui o que eu gostaria de compartilhar, o que tocou em mim. Só a palavra de Deus já estava bom, não estava, irmãos? Aleluia, que eu não estrague nada. Até agora eu só li e expliquei.
Mas nós, como igreja, nós caminhamos uma vida, nós temos uma jornada, estava falando ontem, para a glória de Deus e pela causa do Evangelho. Essa é a nossa missão de vida. Não é trabalhar, ganhar dinheiro, ter um nome grande. Se isso estiver no seu coração, você está errando o alvo. Nossa vida é para a glória de Deus e pela causa do Evangelho. E nós ainda não encontramos Jesus como nós desejamos. Nós temos uma faísca, um vislumbre. Nós estamos nos dias como nesse depois do último suspiro de Jesus. Nós ouvimos que algo grande aconteceu, mas nós ainda não experimentamos tudo o que o Senhor tem para nós. Nós não experimentamos. Por isso nós reunimos, por isso nós perseveramos em oração, em vida de santidade, em relacionamento de aliança, porque tem uma promessa de que Ele vai encontrar conosco. Em outras palavras, é um avivamento que está por vir. Em outras palavras, um irmão escreveu um livro, Contemplação Coletiva, todos nós vendo Jesus juntos, como nós não vimos ainda, através do seu Espírito Santo. Então nós andamos como esses dias que Jesus morreu, a gente ou está como os soldados que acabaram de ser pegos no seu terrível pecado de flagelo, eles estavam assassinando aquele homem comum, com uma acusação bizarra, sem entendimento, a placa, mas quando os sinais dos templos não conseguem ser contidos, e assombrosamente começa a gritar o evangelho para eles, aquele centurião e os guardas falam, tomados de quê? De grande temor, eles reconhecem. Esse é um tipo de pessoa que vai se encontrar com Deus. Talvez haverá salvação. Aqui o texto não dá mais detalhes. Eles reconheceram. Eu estou dizendo que estamos no limiar dos tempos, a Bíblia chama de a era vindoura está por vir, é um reset, o pecado da humanidade chegando num ponto onde a profecia bíblica, os sinais da volta de Jesus vão se aumentar de maneira assombrosamente até o dia dele rasgar os céus e terminar o juízo de Deus contra o anticristo e contra todo o pecado. E muitos vão somente reconhecer nesses dias de assombro, de desgraça terrível. Mas nós também podemos ser, se a nossa vida é para a glória de Deus e pela causa do Evangelho, como essas mulheres discípulas de Jesus. Elas se mudaram de cidade, em outro texto fala que elas sustentavam financeiramente. Imagina comigo, irmãos, elas trabalhavam e davam dinheiro para o ministério de Jesus. Será que essa mensagem afetou tanto a minha vida? Ou será que eu estou construindo e acumulando? Ir na igreja é legal. Será que afetou a minha vida desse jeito? O Evangelho não é um detalhe. O Evangelho muda a nossa vida. Será que eu estou disposto a pôr a mão no bolso? Essas mulheres seguiam Jesus de longe até o fim. O Pedro não seguiu. O Pedro que viveu 3 anos e meio com Jesus, ele negou. Ele se sentiu ameaçado, com medo, negou. E as mulheres seguiam de longe. Seguiam de longe. O José de Arimateia, talvez ele sabia que toda a vida dele era para aquele momento. Fala que ele era rico, mas que ele amava o reino de Deus. Ele era secreto,
era do alto escalão do Sinédrio, mas ele correu todo o risco, indo até Pilatos e pedindo o corpo de Jesus para sepultar. E não pensou duas vezes, doando o seu sepulcro novo na rocha que não tinha sido usado. Ele não, certamente o texto não diz, ele não estava com tanta revelação de Deus, lembrando da profecia de milhares de anos atrás, que ia ter um sepulcro novo. Ele estava de olhos abertos numa geração que não via. Os seus pares dos sinédrios, conhecedores da lei, talvez mais do que ele, não viram o que ele viu, que esse era o Messias aguardado e prometido. Esse é um chamado para nós, olhos abertos em tempos que outros não estão vendo. E José de Arimateia vai, fala, pede, dá, e está registrado. E nós vemos que estava terminando a sexta-feira, o judeu, pela lei, não podia fazer nenhum trabalho. E os chefes sacerdotes vão até Pilatos, porque eles lembraram que podia ter. E eles vão fazer uma reivindicação, que certamente é tido como uma petição. Cadê o Arthur e o Tarso? Uma petição. Foi feito um ato, como é que é outro nome? Esqueci, uma peça. Olha, assim, assim, assim. Então, a lei de Deus, eles já estavam totalmente perdidos, não enxergando desprezando o mínimo e o máximo da lei de Deus. Enquanto as mulheres que seguiam Jesus de longe vão preparar as especiarias. E um dos evangelhos está dizendo que elas preparam antes do descanso. E elas vão descansar o Shabat. Sem Jesus, vivo, terrivelmente abaladas. Não é os nossos dias? Irmãos, a gente crê que está por vir um avivamento que ainda não veio. A gente crê que a profecia de Joel 2, eis que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visão, até sobre os escravos derramarei. E parte disso, lá em Atos 2, com a descida do Espírito Santo, Pedro discerne e fala, isso é aquilo profetizado por Joel. Então, mas não foi sobre toda a carne, embora eles receberam ali reunidos, línguas como de fogo, um som como de vento impetuoso que enche toda a casa, labaredas em cima de cada um, sinais, línguas mesmo, cada um falava no seu linguajar e entendia no seu linguajar, línguas distintas, e o poder de Deus derramando. Agora, nós não acreditamos que Jesus vai voltar a qualquer momento, porque a igreja já está pronta, a noiva para casar com o noivo.
Nós não cremos nisso. Logo, tem algo para acontecer. A igreja, quando a gente fala igreja, é as nossas vidas, e é o corpo dele em Bragança e nas cidades. Paulo, escrevendo aos Efésios, fala que ele vem buscar uma noiva sem ruga, sem mancha, sem mácula. Uma igreja que é desapegada de si mesmo. Homens e mulheres, jovens e crianças que amam a Jesus acima de tudo, que dão testemunho de Jesus e do Evangelho do Reino. E como Apocalipse diz que, mesmo diante da morte, não temem. Essa é a noiva que vai encontrar com Jesus. E esses são os dias que nós vivemos. O último avivamento é um dos grandes sinais para a volta de Jesus. Nós não cremos que ele vai voltar a qualquer momento. Existem outros sinais. Agora, como deve ser o nosso Shabat, descanso, sabendo que Jesus não está? Perceba o que eu vou falar. Ele está, o Espírito Santo habita em nós temos uma porção, mas não é aquilo ainda que a gente lê na palavra, que a gente lê na história. Poder de Deus, santidade, testemunho, amor, graça abundante, conversão profunda e genuína, não temos. Reunimos, cada um com um coração diligente, a gente reúne, marca o horário, adora o Senhor, nós temos uma porção, mas isso ainda não é aquilo. Isso ainda não é aquilo. A cidade não está afetada, não existe pessoas bravas com a gente, porque o tráfico de drogas caiu, porque dependentes foram libertos, os hospitais não estão abalados, porque muitos enfermos são curados instantaneamente. Ainda não temos o poder de Deus como desejado, como prometido. E isso deveria ferir o meu coração e o seu coração, de uma santa insatisfação. Está mais um culto, não ter Deus. A gente tem Deus, será que eu consigo me fazer entendido? A gente tem Deus, Ele habita em nós, Ele morreu na cruz, a gente caminha na porção de fé que Ele nos deu, a gente compartilha o Evangelho, pessoas ouvem de Jesus, se entregam a Jesus, a gente ora, algumas vezes é curado, algumas vezes não é, e a gente não sabe por quê, mas a gente não tem Deus. Objetivamente, a glória dele enchendo, o terremoto, as pedras partindo. Quem está me entendendo? E essas mulheres vão descansar no Shabat. Descansar na promessa. Eu e você está satisfeito? Estamos satisfeitos com a nossa vida de santidade? De crescimento no Senhor? Eu não estou. E elas descansam. Mas no dia seguinte, no primeiro dia da semana, o que elas fazem? Elas viram onde foi o sepulcro. E elas dão de frente com aquele anjo. Então nós vivemos uma vida para a glória de Deus e pela causa do Evangelho, e isso precisa afetar de uma maneira mais profunda do que tem afetado a minha vida e a sua. E nós vivemos num crescente desejo de encontrar com a presença de Deus. E essas mulheres encontraram com o anjo. O anjo grandão, aparência de relâmpago. Elas encheram de medo. E o anjo fala para elas não temer. E o anjo lembra elas, o Jesus foi crucificado. Elas não entendiam, não lembravam nada disso. Elas não lembravam, não tinha sido revelado. Jesus falou claramente,
em vários momentos da sua jornada, tenho que padecer, será entregue o Filho do Homem, mas não era claro. Aí o anjo conta para elas, fala, ó, não tenho medo, ele ressuscitou, vem aqui ver. E o anjo fala para elas dizer essa notícia para os discípulos de Jesus. Uma vida para a glória de Deus e pela causa do Evangelho. O que elas fazem? Elas vão apressadamente, movidas de medo e alegria. Eu fiz uma breve pesquisa. Os sentimentos misturados de medo e alegria produzem uma excitação e comportamentos de risco. Jogadores de alta performance, andar em alta velocidade, medo e alegria produzem essa... Talvez tenha um nome aí. E talvez o que nos falta é isso. Eu estava lembrando que há 5 anos atrás um irmão veio lá do Irã com um nome fictício. Missionário, minha mãe e eu fomos em Jundiaí ouvi-lo, Mansur, falando de como é pregar o Evangelho. Ele contando como o Evangelho estava crescendo, como a igreja estava sendo avivada em um país que é proibido. Então eles apresentam sobre Deus primeiramente. Primeiro ganha confiança no relacionamento, apresenta Deus. Deus não tem tanto problema. Em certo nível eles apresentam Jesus. E o batismo deles é nada menos que uma confissão assim: você está disposto a morrer por Jesus? E eles têm que responder ali, ou eles voluntariamente respondem, porque é uma conversão profundamente genuína e não é filosófico, existe o risco. E em certo momento, Mansur contando para a gente, em estratégias de evangelismo, evangelização, eles estavam há um tempo andando nas noites, nas madrugadas, e sempre saindo de 2 em 2, com base em Mateus 10 lá, e Lucas também fala, que Jesus enviou de 2 em 2, eles disseram que quando encontram alguém ou quando estão conversando, sempre um está falando e o outro está intercedendo em espírito. E numa dessas, 2 deles veem uma rodinha num fogo assim, na cidade, e eles aproximam, parecendo ser moradores de rua, mendigo, e eles puxam ali uma conversa e dizem, a gente queria compartilhar de Deus. E um deles responde, se mostrando rapidamente o chefe ali, como se fosse uma gangue, falando, é o seguinte, se eu não gostar do que vocês vão falar, nós vamos furar vocês aqui mesmo. Naquele instante, um deles começa a falar, e tem uma palavra de conhecimento da infância daquele chefe ameaçador da gangue, começa a falar da boca de Deus. Somente Deus podia revelar aquilo, e aquele rapaz testifica isso. O que você falou só pode ser Deus. Ninguém sabe disso. Então, quando a gente chega nessa parte, viver uma vida para a glória de Deus e pela causa do Evangelho, talvez o que está faltando para a gente é corrermos risco. A gente vive num país livre, a gente é inundado por opções de igrejas, a religião alcançou todo mundo. É quase unânime você perguntar para alguém, você crê em Deus? Mas existe um passinho maior, e nós só vamos conseguir crescer nisso, sendo sensíveis ao Espírito Santo, andando com Ele, atentos às conversas, aos relacionamentos, às frestas, ao mundo que está clamando, nós pedindo por compaixão a mesma que movia Jesus, medo e alegria. E elas saem cheias de medo e alegria para contar para os discípulos. Irmãos, talvez
também faz parte do nosso chamado de pregar o Evangelho, contar para os discípulos de Jesus. Em outras palavras, sabe o que eu quero dizer? Lembrar o Evangelho a nós mesmos, uns aos outros. Para isso a igreja caseira, em situações comuns da vida, em momentos que eu vou estar tão bitolado no problema ou na circunstância, que eu não vou estar enxergando o Evangelho, e eu vou precisar do meu irmão para lembrar. Então a primeira missão delas era contar para os discípulos de Jesus. Agora, enquanto elas estão obedientemente seguindo o que o anjo falou, elas encontram com o próprio Jesus. A gente espera esse dia, irmãos. Já pensou? Aquele culto que você faltou, e o seu irmão fala, Deus veio. Eu caí assim porque eu não consegui ficar de pé. Eu fui tomado por uma alegria indizível e gargalhadas. Por exemplo, nas emoções, porque quando o Espírito Santo vem, ele afeta as emoções também. Eu tive uma experiência com Jesus como eu não tive ainda. A nossa vida é seguida por 2 sacramentos, ou em outras palavras, 2 ordenanças, batismo e ceia. Sabe o que é batismo? Mergulhar. Sabe qual batismo já aconteceu nas nossas vidas? Mergulhar nas águas como testemunho público de que eu morri para o mundo e nasci para uma nova vida. Mas sabe quais são as promessas? Temos batismo no Espírito Santo sempre. Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. E do mesmo texto que Paulo fala, não embriagueis com vinho, onde já há dissolução, ele nos diz, enchei-vos do Espírito Santo. Meditando nessa palavra, minha vontade era, Deus, e se nem precisasse pregar, que os meus irmãos de Bragança tivessem um renovo com o Espírito Santo. Eu quero isso para a minha vida, irmãos. Sei que vocês conseguem ouvir, entender. Eu não quero domingo após domingo. Não quero viver para mim mesmo. Ele é Deus, Ele é a resposta para as nossas perguntas. Não adianta, não existe realização profissional, não existe felicidade e satisfação fora do Criador. O mundo canta isso no seu ouvido a semana toda, e a gente cai nisso. Qual é a próxima série? Quem é o líder do campeonato brasileiro? Agora eu vou conseguir comprar minha casa. Estou terminando de estudar, casamento, tudo isso é bom, mas Ele é a satisfação plena. Encontros com Ele é promessa, não é vida fria, não é culto chato. Deus é verdadeiro e real. Elas encontram com Jesus, e não vai dar tempo da gente seguir mais. Mas, para vivermos uma vida para a glória de Deus, pela causa do Evangelho, exige obediência e revelação maior, desejo por encontro com Jesus. Não é na nossa força, nós não conseguimos ser tudo que o Senhor espera de nós. O mundo está morrendo, as pessoas estão perecendo, o inferno é real. O tempo da pessoa que está caminhando a passos largos, de ouvidos tampados, de olhos vendados, em direção ao precipício do abismo, está chegando. Muitas dessas pessoas é o meu filho, é a minha mãe, é o meu amigo. E nós precisamos de um batismo, de um avivamento tão poderoso, de encontros com Jesus, que a gente não vai conseguir ficar calado. A chama que está no nosso interior vai ser tão exponencialmente
fomentada, expandida, que vai sair pelos nossos olhos. Num abraço nosso, nós vamos transmitir o amor de Deus. Em um ouvir nosso, vai sair poder. Em uma palavra nossa, vai ter testemunho de que Deus existe. É para esse lugar que eu quero ir. A gente pode ter algumas orações. Tem como colocar um pedestal, parar de gravar aqui, para a gente ter algumas orações, por favor? Eu queria te encorajar.